E aí, pessoal, vamos começar uma revisão aqui do 7º ano Ciências, revisar o conteúdo que foi dado para a prova. Então, falando principalmente sobre as camadas que a gente tem na atmosfera. Graças à atmosfera, nessa camada de ar que a gente tem em volta do nosso planeta, a gente pode ter condições de sobreviver aqui no planeta Terra. Então, a camada mais externa é a exosfera. Então, exo significa fora, certo? Então, tem a composição básica dela aqui, alguns gases como hélio, nitrogênio, oxigênio e argônio. Logo depois vem a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e troposfera. Essa seria a ordem. É importante ainda falar que na estratosfera a gente tem uma camada fina aqui, que a gente chama de camada de ozônio. A camada de ozônio ela é responsável por proteger o nosso planeta dos raios ultravioleta. Os raios ultravioleta são raios que saem do Sol e podem causar sérios danos à nossa pele, podem causar câncer e diminuir também a imunidade dos seres vivos. Então, a camada de ozônio na estratosfera, ela filtra esses raios aí, essa radiação, que seria nociva à nossa pele. Passando aqui, falamos também sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito natural, certo? O nosso planeta já tem esse efeito natural, com a poluição natural vinda dos vulcões, e é graças a esse efeito que o nosso planeta consegue manter uma certa temperatura. Como tem esse desenho aqui, o Sol ele emite o calor, que passa pela atmosfera e aquece o nosso planeta. E graças ao efeito estufa, essa temperatura do nosso planeta não fica variando tanto. O nosso planeta consegue absorver esse calor e manter uma temperatura agradável, relativamente quente, para o nosso planeta se manter. Se não tivesse esse efeito estufa, o nosso planeta, assim que o Sol baixasse, ficaria completamente gelado, completamente frio, certo? Então, o efeito estufa é importante para o nosso dia a dia. O grande problema, na verdade, seria a poluição, que aumenta, intensifica o efeito estufa, aumentando a temperatura do nosso planeta. Aumentando muito a temperatura do nosso planeta. Como eu falei antes, a camada de ozônio ela tem um papel muito importante em proteger os seres vivos da ação desses raios ultravioleta que podem causar dano na nossa pele. Mesmo assim, uma parte dessa radiação ainda consegue passar pela camada de ozônio. O que a gente pode fazer? Se proteger com um protetor solar, impedindo que o nosso corpo seja exposto diretamente a esses raios ultravioleta. A gente também tem uma participação aí, né, com o ar da atmosfera. Os seres vivos, que nós chamamos de aeróbicos, eles respiram o gás oxigênio e expiram o gás carbônico. A gente bota o gás oxigênio para dentro para fazer nossas funções mais importantes, né, do nosso corpo, produzir energia, e libera o gás carbônico. Enquanto que na fotossíntese, as plantas, elas fazem o contrário, certo? Então, sigam a setinha azul aqui. A setinha azul significa oxigênio, e na setinha vermelha existe aí o gás carbônico. Então, no caso, as plantas, elas absorvem, respiram o gás carbônico, e elas vão liberar o gás oxigênio, seria o oposto, certo? Respiração. Absorve oxigênio e libera gás carbônico. Fotossíntese absorve o gás carbônico e libera gás oxigênio. Certo? E graças às plantas a gente consegue ter um convívio, né, com a natureza muito grande, tem um equilíbrio aí. Falando sobre a composição básica da atmosfera, a gente sabe que cerca de 78% dos gases na atmosfera é gás de nitrogênio. Apenas 20% é o gás oxigênio. E a gente tem aí 0,94% de outros gases. Gás carbônico, apenas 0,04%. Então, o grande vilão
do efeito estufa, aumento da temperatura do nosso planeta, é o gás carbônico, que está aumentando aí cada vez mais um pouquinho, e fazendo com que o nosso planeta também aumente, eleve aí a temperatura. Esse exercício falando sobre a camada de ozônio é muito importante, efeito estufa também, para a nossa provinha. Então, dei um estudo bem nesse conteúdo, inclusive na aula anterior que a gente fez a revisão, tem muita coisa ali que é específica para a prova. Sobre a poluição do ar, existem várias formas de poluição, né, mas basicamente a poluição é devido à emissão de gás carbônico dos carros, dos automóveis e também das indústrias e queimadas. Nas indústrias, além da emissão de gás carbônico, a gente tem a emissão de dois gases que são muito tóxicos, são os gases óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Esses gases, além de poluir a atmosfera, eles também causam o que a gente chama de chuva ácida, certo? Em contato com as nuvens de chuva, esses gases aumentam a acidez da água e podem causar danos sérios aí à população, às florestas, à agricultura e também aos mares e rios. Podem matar alguns animais também por conta da acidez dessa chuva. Principais poluentes, a gente falou aqui um pouquinho sobre eles, mas basicamente metano, material particulado, poeira, fumaça, nitrogênio e gás carbônico também, certo? Tem outros poluentes aí, algumas observações, tem bem uma observada básica aí sobre todo o conteúdo que a gente já abordou. Os problemas causados pela poluição na atmosfera. Então, o primeiro dano que a gente viu aqui foi por conta da inversão térmica. Sem inversão térmica, todos os poluentes emitidos aí na atmosfera, eles seriam espalhados por todo o planeta, certo? Dissipando essa poluição, dissipando essa sujeira pela atmosfera, não teria tanto problema. Só que no inverno, o efeito aí da inversão térmica intensifica a quantidade de poluentes na atmosfera, criando uma camada de calor, fazendo com que esses poluentes não consigam ser dissipados. Então, geralmente, nas regiões mais frias, com muitos poluentes, as pessoas têm muita dificuldade de respirar e podem ter alguns problemas de saúde relacionados ao trato respiratório, certo? Asma, bronquite, tudo isso causado pela poluição da atmosfera. A chuva ácida, como eu também já tinha falado, né? Tem aí graves problemas causados pela chuva ácida. Ela pode influenciar na agricultura e também nos rios e mares, aumentando o nível de ácidos na água, matando alguns seres vivos também. Causados basicamente por óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, certo? Lembrem bem desses nomes aí. Quanto à destruição da camada de ozônio, nós vimos anteriormente, a camada de ozônio é uma camada muito importante para a gente, pois ela protege o nosso corpo, né? Ele filtra os raios ultravioleta que podem causar câncer. Só que muito tempo atrás existia, a gente emitia muito um gás chamado CFC, que são os clorofluorcarbonetos, principalmente em aerosóis, refrigeradores, etc. O que acontecia? Esse gás aqui, o CFC, ele entrava em contato com o ozônio da camada de ozônio e ele simplesmente destruía a camada de ozônio. E com o tempo foram sendo notados alguns buracos na camada de ozônio e ele foi aumentando com o tempo. Em 2017, olha o tamanho, a proporção que tomou esse buraco na camada de ozônio. Com esse buraco, intensifica o quê? A passagem de mais raios ultravioleta, aumentando também o nível de pessoas com câncer de pele. Isso é um problema muito grande. Hoje em dia, a gente já aboliu completamente os CFCs e a gente tenta recuperar aí essa camada de ozônio que nos protege todos os dias. Intensificação do efeito estufa, eu também falei um pouquinho sobre isso anteriormente, né? O efeito estufa ele é um efeito natural,
Só que por conta da emissão excessiva de gás carbônico e gás metano, a gente está aumentando muito esse efeito estufa. E quanto mais poluente a gente libera na atmosfera, mais quente vai ficar o nosso planeta. E como a gente está também matando as plantas, as florestas, né, esse efeito fica cada vez pior, porque as plantas, as florestas, elas tinham esse poder de resgatar o gás carbônico e transformar em oxigênio. A gente mata as plantas, não tem quem faça esse trabalho, certo? Então, as queimadas são também alguns problemas, né, que possam vir a causar o aumento da temperatura do nosso planeta. Com isso, né, derretimento das geleiras, vários lugares com seca, enchente, tudo isso causado pela mudança climática do nosso planeta. Tem um textinho falando sobre as indústrias e tudo mais. E quanto ao prejuízo da saúde humana, a gente vê aqui doenças respiratórias causadas pela emissão de poluentes na atmosfera. Asma, bronquite, tuberculose, tudo isso por conta do excesso de poluentes na natureza. E existem aparelhos que medem essa quantidade, né, de poluentes na natureza, na atmosfera, e a gente também falou um pouquinho sobre isso. Cada grau de dificuldade em quadro onde existem muitos poluentes, a gente consegue calcular isso e quantificar. Então, foi o que a gente viu nesse exercício aqui, determinando o grau de impureza de poluentes que estão na atmosfera, de boa a péssima qualidade do ar, certo? Então, deem uma olhada nesse exercício também, as respostas aí estão nos vídeos anteriores. Essa foi a nossa revisão, última revisão aqui falando sobre as camadas, a Terra, o efeito estufa, os problemas causados pela poluição, buraco na camada de ozônio, tudo isso aí é importantíssimo aí para a gente estudar para a nossa prova. Ok? Boa prova para vocês e até a próxima.